Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal, independente da hora que vocês estão assistindo essa aula, né? Bom, apesar de nós estarmos aqui em quarentena, isolados, não podendo ter aula presencial, continuei preparando conteúdo programático para vocês terem o material que vão eventualmente cair nas avaliações, os trabalhos que eu vou colocar aqui para vocês poderem se programar e continuar acompanhando, né, as atividades. Bem, a gente vai continuar então falando de improbidade administrativa. Na aula passada a gente falou da prescrição, né? Na aula passada nós falamos sobre a prescrição e falamos também sobre a declaração de bens que os agentes públicos deveriam apresentar. Lembrando que a lei da improbidade administrativa é a Lei 8.428, errei aqui, 4.420, desculpa, pessoal, 429, agora sim, de 92, certo? E aí vamos então continuar dando prosseguimento na nossa matéria. Bem, hoje a gente vai falar sobre algumas questões sobre procedimento e processo, né? O primeiro ponto é sobre a representação, que ela vai estar lá no artigo 14 da lei. Esse artigo 14 vai falar que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa. Então, a gente tem aqui que qualquer pessoa pode representar. Pode representar. Certo? Fazer essa representação. Autoridade administrativa. Competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Então, assim que se sabe que houve um ato de improbidade administrativa, aquela pessoa ela vai apresentar a representação para uma autoridade administrativa competente em relação àquilo, para que se dê o devido procedimento, seja um procedimento administrativo, seja um procedimento judicial, né? Bem, quais que são os requisitos para essa representação? Lembrando que a representação ela vai servir para que haja a investigação, né, a apuração das questões que foram apresentadas em um determinado caso concreto, verificar se realmente há a necessidade ou não da instauração de um determinado procedimento administrativo, né? E aí, no próprio artigo 14, a gente já vai ver as questões dos requisitos que são demandados para a representação. O parágrafo 1º, ele já vai trazer que a representação, ela deverá ser escrita ou reduzida a termo. E ela deverá ser assinada. O que ela deverá ter? Ela deverá conter a qualificação do representante, as informações sobre o fato e a sua autoria, bem como indicações de provas daquilo que tenha acontecido, né? Então, nos requisitos, além de ser escrita, ela deverá conter o fato, a autoria e as provas
a serem observadas no caso concreto, certo? E também, estava quase esquecendo aqui, a qualificação do... desculpa, pessoal. Do representante. Certo? Esses são os requisitos para apresentação da representação. Se não forem preenchidos, o próprio artigo 14, parágrafo 2º, ele vai falar que ela será rejeitada. E apesar dela ser rejeitada, pode ainda a pessoa representar, né, para o Ministério Público. Então, isso é possível, não há problema algum dela apresentar. Isso está lá conforme o parágrafo 2º. A rejeição não impede que haja, porque o próprio Ministério Público ele vai instaurar, né, uma notícia de fato, alguma questão administrativa, não administrativa no caso, né, uma apuração ministerial para tentar buscar as questões que ali estão envolvidas, certo? Nesse sentido aqui, a autoridade ela vai ficar responsável, ela é obrigada a apurar os fatos que foram apresentados por representação, seja por meio de uma sindicância, de um processo administrativo disciplinar, sendo que será designado, a gente vai continuar na próxima, designado, no caso de processo administrativo, uma comissão processante. Certo? Bem, isso caso a denúncia tenha sido recebida. Lá no material, eu coloquei um material para vocês, não sei se vocês já viram, se não vai estar lá em PDF, o material que fala dessa parte da aula de hoje. Tem uma questão, certo? Eu coloquei essa questão como forma, já que eu não estou em sala de aula, né, não estamos presencialmente, eu coloquei ela como forma de que nós possamos, de alguma forma, debater, discutir essa questão, né? Só um detalhe, essa comissão, ela não aplica sanções. Quem faz isso, as sanções, elas serão por processo judicial, certo? Bem, essa é a parte da representação. Nós vamos ter, então, a questão do próprio famoso processo administrativo disciplinar. Só que a gente vai ver isso só na Lei 8.112 de 1990, que a gente vai discutir ainda. Mas só para termos aqui uma noção, né? Só para verificar. A apuração, então, por meio do procedimento administrativo, ela é obrigatória. Além de ser obrigatória, lembrando que tem que, se tiver sido atendido os requisitos. Caso contrário, ela vai ser rejeitada. No caso do servidor federal, ele seguirá, rito será o da Lei 8.112.
ok? Além disso, como já falamos, realizada por comissão designada, certo? Aqui é uma forma bem resumida da gente tratar essa questão, exatamente porque a gente vai ver sobre o processo administrativo disciplinar na Lei 8.112 de 1990. Mas é importante a gente já verificar isso e deve ser dado, né, conhecimento ao Ministério Público. Certinho? Continuando, então, para finalizarmos, sobre o processo judicial. Bem, em relação ao processo judicial, primeiro que ele é uma espécie de ação civil pública. Ou seja, ele possui uma natureza civil, certo? E por causa disso, segue o rito, vai seguir o rito ordinário. E esse rito ordinário, por ser espécie da ACP, ela está descrita na Lei 7.347 de 1985. Ok? Pode ou não ser precedida, no caso, né, de uma medida cautelar. Não é um requisito obrigatório a ser preenchido, ok? Tudo isso que a gente está falando tá lá nos artigos, né, 17, inclusive, ok? Não há, continuando o foro aqui, não há foro para prerrogativa de função. Prerrogativa de função, ou seja, vai direto para o juiz de primeiro grau, ele que vai ser o competente. Além disso, voltando aqui na questão da medida cautelar. Se tiver uma medida cautelar, a ação deve ser proposta 30 dias da efetivação da medida cautelar, certo? E de quem que há competência para tanto? Quem que vai ser competente? O Ministério Público ou pessoa jurídica interessada. Sendo que, ponto importante aqui, sendo que se for terceiro interessado, MP deve ser fiscal da lei, certo? Então, é obrigatório o MP fazer parte. No caso do MP, a pessoa jurídica interessada pode ou não atuar de forma conjunta. Ok? Isso está lá no artigo 17. Uma questão aqui extremamente interessante e importante para que nós nos atenhamos
é sobre uma novidade legislativa. Antes de 2019, inclusive, havia um parágrafo que falava que é vedada a transação, acordo ou conciliação das ações de que trata o caput, que é exatamente essa ação judicial. Ou seja, a gente não poderia fazer uma conciliação sobre aquele caso. Se houvesse qualquer questão de ato de improbidade, a pessoa deveria correr com o processo. Aí veio a lei 13.964 de 2019. O que essa lei trouxe para nós? A permissão para a realização de transação, acordo e conciliação, certo? Sendo que, se assim o ocorrer, haverá um prazo de 90 dias para interrupção da contestação, certo? As partes elas vão poder requerer ao juiz que haja interrupção do prazo para contestação num prazo de até 90 dias, não superior a 90 dias, certinho? Por que houve essa alteração? Essa alteração é porque antes era uma possibilidade, era um método de evitar com que houvesse qualquer lesão aos direitos públicos, aos órgãos públicos de forma geral. Acontece que muitas das vezes, por mais que a pessoa fosse condenada ao pagamento de alguma coisa, às vezes a pessoa não realizava efetivamente aquele pagamento. Com o acordo, percebe-se que, primeiro, a pessoa entende que ela realizou o ato de improbidade e, além de que ela tenha realizado o ato de improbidade, ela se compromete a realizar aquele pagamento, né? Então, fica muito mais fácil o recebimento pelo órgão público, certinho? Era só isso. Vou continuar disponibilizando material vou colocando questões, vou colocar também trabalhos sobre a disciplina, sempre alertando, sempre colocando que quando questão avaliativa vai estar tratado como avaliação, como trabalho avaliativo. Então, atentem-se sempre ao Blackboard, ok?